Você já parou para somar quanto gasta por mês comprando aqueles massinhos de tempero que chegam em casa já meio tristes e duram quase nada na geladeira? É um dinheiro que vai para o lixo toda semana, fora o sabor que nem se compara ao colhido na hora. Eu vou te mostrar agora o truque para você ter 10 ervas que não podem faltar aí na sua casa, para você nunca mais depender de feira para ter tempero e chá de qualidade. Eu testei aqui no sol de Pernambuco e vou te provar que, com o manejo certo, sua horta vai virar uma fonte de economia real e saúde. A gente começa falando de manutenção, porque o maior erro de quem começa é achar que é só plantar e esquecer. Se você quer que seu alecrim ou seu manjericão durem anos, e não apenas semanas, você precisa entender o ritmo deles. O segredo número 1, que eu chamo de manutenção de sobrevivência, é a observação do solo. Aqui no Nordeste, o sol não brinca em serviço. Muita gente perde planta porque rega demais no meio do dia ou de menos quando a planta mais precisa. O truque é simples, use a técnica do dedo. Coloque o dedo na terra, uns 2 centímetros para dentro. Se sair sujo, a umidade está boa. Se sair seco, é hora da água. Mas atenção, ervas como o alecrim e o tomilho detestam pé molhado. Se você encharcar, a raiz apodrece em menos de uma semana e você perde a planta. Outro ponto vital na manutenção dessas 10 ervas é a poda. Muita gente tem pena de cortar, mas a poda é o que dá força. O manjericão, por exemplo, se você deixar ele dar flor, a planta entende que o ciclo acabou e começa a morrer. O truque aqui é, viu que vai sair o pendão floral? Corta sem dó. Isso faz a planta concentrar energia nas folhas, que é o que a gente quer para a cozinha. E não joga fora o que cortou, já usa no almoço ou faz um azeite aromatizado. Isso é economia inteligente. Sobre nomes, vamos logo tirar uma dúvida que confunde muita gente. Quando eu falo de Erva-Cidreira para sua horta, em algumas regiões chamam o capim santo de cidreira e em outras é melissa. Aqui, eu estou focando no capim santo, Simbopogon citratus, aquele de tuciera, que parece capim comprido. Ele é rústico e aguenta o tranco. Mas olha a diferença segura. O capim santo tem folhas longas e cortantes. A melissa tem folhinha redonda e serrilhada. Se ficar dúvida na identificação, não consuma e confirme com uma fonte confiável ou alguém experiente da sua região. Identificar pela estrutura da folha e pelo cheiro cítrico característico é o primeiro passo para não errar. Para essas ervas aguentarem o pique, a adubação precisa ser constante, mas livre. Eu não uso nada químico aqui. O que funciona demais em vasos e pequenos quintais é a cobertura morta. Sabe aquela grama cortada ou até folha seca? Coloca por cima da terra. Isso mantém a umidade, evita que o sol cozinhe as raízes e, conforme vai decompondo, vira adubo. Em média, a cada 30 a 40 dias, dependendo do desenvolvimento da planta, eu coloco punhado de humus de minhoca ou esterco curtido. Isso garante que a hortelã, por exemplo, se espalhe com força total. A hortelã é outra, que precisa de manejo específico. Ela é fugiona. Se você plantar junto com outras ervas, em pouco tempo ela toma conta de tudo e sufoca as vizinhas. O truque prático. Planta a hortelã num vaso separado ou enterra o vaso dela dentro do canteiro. Assim as raízes ficam contidas e ela produz folhas lindas sem virar uma praga na sua horta. Manter essas 10 ervas, que incluem também a salsinha ou cebolinho,
a sálvia e o oregano, exige que você entenda que cada uma tem prazo de renovação. O cebolinho, por exemplo, depois de uns 6 meses colhendo, a terceira fica muito cheia e as folhas começam a ser fininhas. Aí vem o truque da renovação. Você arranca a terceira, separa as miúdas, que parecem cebolinhas pequenas, corta pouco da raiz e das folhas e replanta. Em 2 a 3 semanas, você tem cebolinho novo, forte e pronto para colher por mais meio ano. É ciclo que faz você nunca mais gastar centavo na feira com tempero verde. Se você quer aprender a montar esse sistema de economia na sua casa, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você já parou para somar quanto gasta por mês comprando aqueles maquinhos de tempero que chegam em casa já meio tristes e duram quase nada na geladeira? É dinheiro que vai para o lixo toda semana, fora o sabor que nem se compara ao colhido na hora. Eu vou te mostrar agora o truque para você ter ervas que não podem faltar aí na sua casa, para você nunca mais depender de feira para ter tempero e chá de qualidade. Eu testei aqui no sol de Pernambuco e vou te provar que, com o manejo certo, sua horta vai virar uma fonte de economia real e saúde. A gente começa falando de manutenção, porque o maior erro de quem começa é achar que é só plantar e esquecer. Se você quer que seu alecrim ou seu manjericão durem anos, e não apenas semanas, você precisa entender o ritmo delas. O segredo número 1, que eu chamo de manutenção de sobrevivência, é a observação do solo. Aqui no Nordeste, o sol não brinca em serviço. Muita gente perde planta porque rega demais no meio do dia ou de menos quando a planta mais precisa. O truque é simples. Usa a técnica do dedo. Coloca o dedo na terra, uns 2 centímetros para dentro. Se ser sujo, a umidade está boa. Se ser seco, hora da água. Mas atenção! Ervas como o alecrim e o tomilho detestam o que eu chamo de pé molhado. Se você encharcar a terra e ela não drena, a raiz apodrece em menos de uma semana e você perde a planta. O segredo é regar bem cedo ao no fim da tarde, nunca com o sol a pino. Outro ponto vital na manutenção dessas ervas é a poda. Muita gente tem pena de cortar, mas a poda é o que dá força. O manjericão, por exemplo, se você deixar ele dar flor, a planta entende que o ciclo acabou e começa a morar. O que prático aqui é, viu que vai ser o pendal floral, corta semdo. Isso faz a planta concentrar energia nas folhas, que é o que a gente quer para a cozinha. E não joga fora o que cortou. Já usa no almoço ou faz azeite aromatizado. Isso é economia inteligente. Quando você poda, você estimula a planta a ramificar. Onde tinha galho, nascem dois. Em 3 meses, seu vaso vira uma floresta de temperos. Sobre nomes, vamos logo tirar uma dúvida que confunde muita gente e pode ser perigoso. Quando eu falo de Erva-Cidreira para sua horta, em algumas regiões chamam o capim santo de cidreira, e em outras, é a melissa. Aqui, eu estou focando no capim santo, Symbopogon citratus, aquele de terceira que parece capim comprido. Ele é rústico e aguenta o tranco. Mas olha a diferença segura. O capim santo tem folhas longas e cortantes. A melissa tem folhinha redonda e serrilhada.
Se ficar dúvida na identificação, não consuma e confirme com uma fonte confiável ou alguém experiente da sua região. Identificar pela estrutura da folha e pelo cheiro cítrico característico é o primeiro passo para não errar e ter segurança total na sua farmácia viva. Para essas ervas aguentarem o pico de colheitas constantes. A adubação precisa ser frequente, mas livre. Eu não uso nada químico aqui, pois quero saúde no prato. O que funciona demais em vasos e pequenos quintais e a cobertura morta. Sabe aquela grama cortada ou até folha seca de árvore? Coloca por cima da terra. Isso mantém a umidade, evita que o sol cozinhe as raízes e, conforme vai decompondo, vira adubo. Em média, a cada 30 a 40 dias, dependendo do desenvolvimento da planta, eu coloco punhado de humus de minhoca ou esterco curtido. Isso garante que a hortelã, por exemplo, se espalhe com força total. A hortelã é outra que precisa de manejo específico na manutenção. Ela é o que eu chamo de planta fujona. Se você plantar junto com outras ervas no mesmo canteiro, em pouco tempo, as raízes dela tomam conta de tudo e sufocam as vizinhas. O truque prático? Planta a hortelã num vaso separado, ou enterra o vaso dela dentro do canteiro para limitar o espaço. Assim, as raízes ficam contidas e ela produz folhas lindas e grandes, sem virar uma praga na sua horta. Manter essas têm ervas, que incluem também a salsinha, o cebolinho, a sálvia e o oregano. Exige que você entenda que cada uma tem prazo de renovação. O cebolinho, por exemplo, depois de uns 6 meses colhendo, a toceira fica muito cheia e as folhas começam a ser fininhas e amareladas. Aí vem o truque da renovação. Você arranca a toceira, separa as mudas, que parecem cebolinhas pequenas, corta pouco da raiz e das folhas e replanta. Em 2 a 3 semanas, você tem cebolinho novo, forte e pronto para colher por mais meio ano. É esse ciclo de manutenção que faz você nunca mais gastar centavo na feira com tempero verde. Se você quer aprender a montar esse sistema de economia real na sua casa, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Chegou a hora de a gente colocar a mão na terra de verdade e eu vou te mostrar o passo a passo que vai fazer você economizar pelo menos uns R$30 por mês só em tempero fresco. Se você mora no Brasil e principalmente se está enfrentando o calorão aqui do Nordeste, você sabe que não existe cozinha sem o famoso cheiro verde. Mas você já parou para pensar no quanto desperdiça comprando aqueles maços enormes na feira? Você usa 3 galinhos, coloca o resto na gaveta da geladeira e, 3 dias depois, o que era tempero virou uma gosma escura. Ter a nona e a 10ª ervas da nossa lista em casa, a salsinha e a cebolinha, não é apenas uma questão de sabor, e uma estratégia de guerra contra o desperdício. Vamos começar pelo preparo do que eu chamo de berço de ouro para essas plantas. O erro número 1 no plantio detalhado é usar qualquer terra de barranco. Para essas 10 ervas serem produtivas de verdade, você precisa de uma mistura que eu testei e aprovei aqui em Pernambuco. Anote a proporção exata para o seu vaso ou canteiro. Use 2 partes de terra comum, uma parte de esterco de gado bem curtido, ou humus de minhoca, e uma parte de areia de construção. Por que a areia?
porque ela evita que a terra vire um tijolo e permite que a água escoe. Sem drenagem, a salsinha e a cebolinha murcham e morrem em uma semana. A salsinha tem um segredo botânico. Ela possui uma raiz pivotante longa, parece uma cenourinha branca lá embaixo. Por isso, o passo a passo exige um vaso com, no mínimo, 20 a 25 centímetros de profundidade. Se plantar em potinho raso, ela não desenvolve e fica amarela. Se for plantar por semente, saiba que ela é preguiçosa. Demora de 15 a 21 dias para germinar. O truque para acelerar é deixar as sementes de molho em água morna por algumas horas antes de enterrar a apenas meio centímetro de profundidade. Mantenha a terra sempre úmida, mas nunca encharcada. Já a cebolinha é a rainha da economia imediata. Sabe aquele truque de aproveitar o que vem do mercado? Você compra o maço com raiz, corta a parte verde para usar na comida e deixa uns 3 ou 4 dedos do talo branco com a raiz. Enterre esse talo na nossa mistura de ouro, deixando a pontinha para fora. Em 48 horas você já vê o verde subindo. Em 15 dias, você tem colheita. O manejo da cebolinha para ela ficar grossa como as de restaurante é o nitrogênio. Sabe aquela água da primeira lavagem do arroz, sem sal nem óleo? Jogue na base da cebolinha uma vez por semana. Esse adubo caseiro faz milagre na espessura das folhas. Agora, vamos ao coentro, que é a 10ª erva e o terror de quem mora no calor. O coentro tem o que chamamos de ciclo curto e ele detesta transplante. Se você comprar a mudinha pronta e for mexer na raiz para mudar de lugar, ele vai estressar, soltar flor e morrer. O passo a passo correto é plantar a semente direto no lugar definitivo. O truque para ter coentro o ano todo é o plantio escalonado. Plante uma fileira hoje, outra daqui a 15 dias e outra daqui a um mês. Assim, quando um estiver acabando, o outro está vindo com tudo. No sol forte de Pernambuco, o coentro prefere o sol da manhã. Se ele pegar o sol das 13 horas às 15 horas direto, ele queima e pendoa rápido demais. E eu não poderia fechar esse plantio sem a nossa farmácia de emergência, o boldo. Eu estou falando aqui do boldo da terra, Plectranthus barbatus, aquele de folha gordinha e aveludada. Ele é indestrutível. O plantio é por estaca. Corte um galho de uns 15 centímetros de um vizinho. Tire as folhas de baixo e enfie na terra úmida. Ele pega até em sombra, mas no sol ele fica mais potente medicinalmente. Ter um pé de boldo em casa é economia real na farmácia. Para má digestão ou azia, um chá de 2 folhas amassadas resolve em minutos o que muitos remédios caros demoram para fazer. Somando essas ervas que detalhamos hoje, mais salsinha, cebolinha, coentro e boldo, mais casa, ao que já vimos do alecrim e manjericão, você montou um ecossistema de sobrevivência urbana. O custo de sementes e um pouco de adubo não chega a R$ 15. Se você comprar esses temperos toda semana, gasta mais de R$ 250 por ano. É um retorno financeiro que pouquíssimos investimentos dão. Mas o segredo final para que tudo isso não morra daqui a um mês é a colheita técnica. Na última parte, eu vou te mostrar como fazer a colheita infinita, minus o jeito certo de tirar as folhas para a planta entender que precisa produzir mais, e não que ela está sendo atacada. Vou te dar um desafio prático para você começar sua horta em 24 horas, mesmo que só tenha uma janela com sol. Você vai ver que a libertação de nunca mais precisar comprar tempero é o melhor sabor que sua comida vai ter. Se você quer ver esse fechamento emocional e prático, fica atento. O link com o guia de montagem rápida está na descrição e no primeiro comentário fixado.